Boa noite a todos. Estamos aqui para transmitir mais uma live via Web TV Espiritismo, para a TV 7, para a Rádio Amigo Espiritual, CEDCC, e também para a Rádio Portal da Luz. Então, pessoal, nós hoje estamos aqui com um convidado para a gente mais do que especial, pessoa que temos um grande carinho, já esteve aqui em Ribeiro do Pombal, por sinal, fazendo um seminário conosco e trazendo grandes contribuições, um espírita, um estudioso da doutrina espírita, médico, cardiologista, conhecido no Brasil, no mundo todo. Então, está muito próximo de nós aqui para trazer mais uma vez as suas contribuições acerca da doutrina espírita. O tema hoje é excelente: perturbações espirituais, diagnóstico, tratamento e prevenção. Então, Dr. Sérgio Thyssen está conosco, para a gente é um motivo de muita alegria. A gente pede desde já que vocês elaborem suas perguntas, teremos um tempo para perguntas, para conversarmos com ele, e com certeza ele estará disponível para responder todos os seus questionamentos. Então, Thyssen, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial, lhe ilumine, lhe inspire nesse momento. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Thyssen, habilita o microfone. Agora sim, né? Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria dar o meu boa noite a todos vocês. Queria saudar os amigos de Ribeira do Pombal. Queria saudar a todos que possam estar como que no estado da Bahia, né? Que é como que mais uma casa minha também. Eu brinco dizendo que eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, moro há muitos anos no Rio de Janeiro, mas cada vez eu sou mais baiano, conhecendo as cidades do interior, além de Salvador, claro, onde eu já estive muitas vezes. Então, estou assim profundamente grato pela oportunidade, que nós possamos, então, estudar como que este tema que estamos como que combinados para o estudo desta noite. Nós gostaríamos de, antes de começarmos, né, lembrar com os amigos que o planeta Terra, na verdade, ele é um planeta como que diferente de praticamente toda a maioria deles, né? A Terra é um mundo especial porque ela é um mundo de provas e de expiações. Lembrando de Allan Kardec, meus amigos, quanto à hierarquia dos mundos, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que nós temos os mundos primitivos, nós temos os de provas e expiações, como é o nosso caso, ainda. Nós também aprendemos que vem aí todo um longo período chamado de regeneração, que provavelmente vai nos ocupar por muitos e muitos milênios, tanto quanto mais adiante completada a regeneração daqueles que puderem permanecer no orbe terreno, porque a transição planetária do agora para o amanhã mais recente significará a separação entre joio e o trigo, significará o degredo, a transmigração. Então, estima-se que bilhões e bilhões terão que partir, não é? Mas para aqueles que forem mansos de coração, como Jesus adiantara há 2000 anos, dizendo para nós que os mansos herdarão a terra, né? A ideia é de que virá
o período da regeneração virá uma outra transição no caminho para o rebanho de Jesus tornar-se um rebanho ditoso ou feliz, tanto quanto lá para muito tempo adiante, a outra transição, a última, nos moldes de um mundo feliz para um mundo puro. Então, estas transições, este sequenciamento, estas etapas evolutivas, elas são para muitos orbes. Um dia podemos conversar por que diríamos agora que isso não é bem assim para todos os mundos. Seja como for, a Terra é o nosso. O que nós conhecemos melhor é aqui, né? Em função de conhecermos um pouco a respeito de nós mesmos e também pelo fato de que a história da humanidade foi registrando a experiência humana em todo o contexto do planeta, não é verdade? Mas nós nos lembramos, então, mundo de provas e expiações. Qual é a ideia? É uma ideia de que é um mundo de muitas doenças, de muitos problemas morais, de muitas dificuldades ao longo, praticamente, de todo esse longo período em que nós aqui estamos. Né? A história da Terra, a história humana na Terra, é uma história que tem coisas lindas, lindas, mas ela é caracterizada por inúmeros problemas que são como que individuais, são problemas no âmbito das famílias, das comunidades, da sociedade em geral e das civilizações, não é verdade? Então, nós costumamos lembrar algo que é um pouco impactante, né? A história registrada, a história escrita, que nós podemos conhecê-la nos institutos de história, nas faculdades, universidades, é uma história cheia de guerras. Nós temos 6.000 anos de registros e nunca tivemos, meus amigos, 100 anos de paz. Estamos em pleno século XXI e nós estamos, de novo, sendo como que surpreendidos por um lado, mas ao mesmo tempo percebendo que em diversos setores da vida humana, nações, regiões, países, etnias, conflitos de todo tipo, com muita violência, sofrimento, luto e morte. Isso denota para nós a indigência moral desta humanidade, porque a guerra, seja ela mais limitada, seja ela mais ampla, como muitas que nós tivemos, é o maior indicador de uma condição de uma humanidade muito atrasada. Chame-a de provas e de expiações, e é um nome que nos agrada muito, mas, na verdade, nós ainda temos muito de primitividade. Porque os mesmos conflitos, não é, que são macroscópicos, eles também se reproduzem no dia a dia, nos ambientes domésticos, nas comunidades de regiões mais pobres, aqui mesmo no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em Salvador, não é? Nas cidades do interior do estado da Bahia, como no Brasil inteiro, no México, no Iêmen, em países da África querida, continente maravilhoso, onde nós vemos, por exemplo, Moçambique, Malawi, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, conflitos com mortes e miséria para como um aspecto de consequência de tantos conflitos. Tanto quanto problemas na China,
problemas na Índia, problemas no Peru, no Equador, em Honduras, El Salvador, enfim. Quando nós vamos conhecendo a realidade de hoje e vamos vendo ou revendo nós mesmos ao longo da história, nós percebemos um pouco sobre o que ainda é, tristemente, a nossa realidade. Então, eu gosto também de lembrar de Emmanuel, né? Esse querido espírito que, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vem nos ajudando tanto, né? No período pós-Kardec, após toda esta maravilhosa base do Espiritismo, a base pelos livros da codificação, pelo grande conjunto que nós devemos compreender, estudar, nos dedicar cada vez mais. Emmanuel, no livro Roteiro, ele nos diz, num capítulo chamado Grande Educandário, ele nos diz que nós somos 20 bilhões de humanos. Ele não se refere aos sub-humanos, aos elementais, ele não se refere aos animais da fauna, aos vegetais, né? Que são aspectos que nós conhecemos razoavelmente. Os elementais, nem tanto. Mas ele nos diz 20 bilhões. Então, hoje, o livro foi publicado há mais ou menos 70 anos. Então, hoje nós temos 7,7 bilhões de encarnados. Isso significa dizer que nós temos 12,3 bilhões de desencarnados. E nós todos temos que conhecer isto. Nós, como espíritas, com muito mais razão. Mas nós não tínhamos essa ideia numérica que nos ajuda a ter uma ideia da realidade, né? Nós podíamos pensar que o mundo espiritual ele é composto de um punhado de espíritos, né? Ou um determinado coletivo. É um determinado coletivo, mas é um coletivo que é quase o dobro do que nós temos vivendo na crosta do planeta nos dias de hoje. No passado, tínhamos muito menos encarnados e tínhamos muito mais do outro lado. Vai havendo uma tendência, apesar das guerras e das doenças próprias de um mundo de expiações, tem havido mesmo assim um crescimento do número de pessoas encarnadas. A medicina prospera, há uma maior longevidade, não é? Uma expectativa de vida cada vez maior no mundo todo. Apesar de que em países de África o problema é tão delicado que não há bons resultados no sentido de uma expectativa de vida maior, porque muitas doenças e muitas guerras ao mesmo tempo. Mas por que eu lembrei do mundo espiritual? Porque quando a gente pensa em perturbações espirituais, não é? Diagnóstico, como lidar com isto, o que é isto, né? Nós sempre pensamos em perturbações espirituais que venham da vida do além-túmulo. Mas é claro, eu posso pensar em perturbações espirituais sem valorizar a influência dos espíritos nas mentes dos encarnados. Porque o encarnado, muitas vezes, por si só, ele, por estar na matéria, por causa também da sua história pretérita, pelos dramas que já viveu, pelos dramas que já fez acontecer aos outros, independente de processos obsessivos, no sentido de influências de desencarnados que estão no mundo oculto, mas que interferem no mundo material, cada indivíduo pode trazer de dentro de si as suas perturbações.
Então, isto é muito relevante, né? Mas quando nós, ainda mais espíritas, espiritualistas, de um modo geral, nós pensamos em perturbações espirituais, nós sempre vinculamos a ideia de um processo de influenciação espiritual que venha do mundo dos espíritos. Lembrando que se nós temos bilhões do lado de cá, outro tanto do outro lado, e ainda um número muito maior, não é? Há vínculo fluídico entre estas duas realidades. Esse vínculo é histórico, este vínculo é operacional, ele depende de fenômenos de eletromagnetismo, de um eletromagnetismo que vem ainda e é da física clássica. Existem entrelaçamentos entre mentes de encarnados e desencarnados entre si. Eles lá nos influenciando aqui. Nós aqui também os influenciando lá, de tal maneira que tudo isso é permutável, tudo isso é um entrosamento que é vibratório, fluídico e descrito, se nós quisermos estudar assim, pelas leis da física, tanto da física clássica como da física nova, que é algo a ver especialmente com a mecânica quântica. Então, é válido nós estudarmos tudo isso. Então, uma ideia, esses bilhões no mundo espiritual, apesar de desencarnados, eles não são espíritos melhores do que aqueles que vivemos do lado de cá. Entende? Nós somos do mesmo tipo, de mesma qualidade. Até porque, vocês sabem, ora nós estamos na matéria, ora nós estamos na erraticidade. E vice-versa. Não é verdade? Nós estamos aqui há algumas décadas, em geral, vamos viver talvez mais algumas, né? Uns mais, outros menos, dependendo dos seus projetos reencarnatórios e as circunstâncias, em geral, da vida humana de cada um, né? Mas vamos voltar. E quando nós voltarmos, muitos dos que estão lá agora já terão retornado, apesar das dificuldades de renascimentos, né, próprias de um mundo semi-primitivo e atrasado como o nosso. Porque muitas vezes há impedimentos do próprio nascimento em função do aborto induzido, e mesmo quando as crianças já nasceram ou estão já na juventude, né, nós temos os conflitos, as balas perdidas, o tráfico de drogas. Nós temos a violência nas comunidades, fora as guerras que estão por aí nesse mundo afora, prejudicando enormemente os projetos divinos a favor da evolução humana. Então, é importante, penso, que quando a gente trabalha sobre a influência do lado de lá para o lado de cá, porque essa influência é oculta. Esta influência, o mundo como um todo não tem noção a respeito. Nós temos um pouco porque somos espíritas, porque temos o livro dos espíritos, nós temos o livro dos médiuns, não é verdade? Nós temos as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Nós temos outros autores espirituais, como Manuel Filomeno de Miranda. Enfim, nós temos como conhecer isto, mas nós somos espíritas, espiritualistas, muito poucos no grande contexto. Então, o mundo ainda precisa do conhecimento espírita para que ele possa entender melhor a sua realidade. E, entendendo melhor a sua realidade, trabalhar no sentido da sua melhora pessoal, da melhora conseguinte do mundo, que depende, vamos dizer, do aperfeiçoamento moral de cada um de nós, num somatório que possa significar como que um upgrade na vida moral, na vida social do nosso planeta. Querem ver uma curiosidade? Quando nós estamos encarnados, nós estamos todos na superfície.
não é verdade? O corpo físico é denso, ele é atraído pelo campo gravitacional da Terra, não é verdade? E aí nós podemos pegar um avião, subimos por horas, mas descemos, aterrissando o avião. Nós podemos trabalhar dentro da Terra, numa mina de extração de um mineral qualquer, ficamos ali horas ou dias, mas depois voltamos para a superfície. Isso é próprio da vida dos encarnados todos. Mas os desencarnados, eles não se aglomeram numa determinada topografia do mundo espiritual. Então, aqueles que vivem no entorno dos encarnados, nós dizemos que vivem no umbral médio. Vamos pensando. Quando nós pensamos em André Luiz, lembrando que ele, logo que desencarnou, num pós-operatório de cirurgia de um câncer, ele se viu numa região escura, não é? Com todo um vozerio, pessoas andrajosas, gritando, uivando. Ele estranhou aquilo tudo e nós aprendemos a chamar aquilo de umbral. Mas aquilo é um umbral inferior. O umbral médio é quando as pessoas morrem, ficam em casa, voltam para casa, permanecem em casa, andam de metrô, ficam um período maior ou menor de tempo nos hospitais, onde desencarnaram nas emergências ou terapias intensivas. Tem gente que desencarna e vai para o centro espírita, porque era espírita. Tem gente que era católico ou era de origem judaica e vai para a sua igreja, vai para a sinagoga. Isso é um umbral médio. É o mundo espiritual no entorno, vamos dizer, da realidade física dos encarnados. Mas existe um umbral superior. Vocês leram o livro Nosso Lar e vocês lembram da colônia, da descrição por André Luiz das características da colônia em si. Os outros títulos também da série no mundo espiritual também gradativamente foram nos informando a respeito da colônia, não é verdade? Pois bem, a colônia Nosso Lar, que é como um sonho para os espíritas após a desencarnação terem a chance de lá viverem, também é umbralina, só que é um umbral superior. E ao longo da superfície da Terra, nós temos milhares de colônias. Nós só conhecemos melhor como que esta. E na mesma vizinhança, no entorno de todas as latitudes e longitudes do planeta, nós temos incontáveis outras cidades astrais. Na mesma condição. Qual? Umbral superior. Mas vejam só, para cima do umbral superior, nos moldes de um Nosso Lar qualquer, nós temos uma esfera imensa, mais elevada, que envolve o planeta também, como todas as esferas, chamada de arte, cultura e ciência. Não vamos nos deter, porque o nosso objetivo hoje não é trabalharmos um outro título, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Pois bem, os espíritos, muitos, milhares, vivem nessa esfera. Mas há uma outra ainda mais elevada, que é a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas é a do governo da vida. Para baixo do umbral inferior, ainda temos as regiões de trevas. E para mais baixo do que nós podemos imaginar sobre as trevas, vocês lembram, no próprio livro Nosso Lar, numa altura, André Luiz pergunta para Lísias, o instrutor: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. Fica o convite para a releitura, pelo menos, desse trecho da obra.
Só que Lísias diz assim, olha, André, as regiões mais inferiores que nós conhecemos chamam-se trevas. Então, quando Lísias diz isso, ele também está dizendo que ele não conhecia as zonas abissais. E tudo isso você pode estudar de uma maneira organizada na leitura de um livro que recentemente foi revisado do ponto de vista ortográfico, né? Chamado As Sete Esferas da Terra. É de um autor encarnado chamado Mário Frigeri. E é um livro publicado pela FEB. Então, nós o conhecemos desde lá atrás, na primeira edição, e ele tem uma edição nova, porque ele estava esgotado já há muito tempo. Fica o convite desta leitura também, onde este tema sobre o mundo espiritual está muito bem organizado. Então, perturbações espirituais têm a ver com a questão da obsessão. E a ideia qual é? A ideia é de que há uma interação o tempo todo. Essa interação ela foi construída ao longo da história. Então, muitos dos que reencarnaram, ou dos que estão reencarnados hoje, vieram de cima, vieram das condições medianas, ou vieram de baixo. Quem veio de esferas altas, desceu para a crosta. Quem veio das imediações, trabalhou, vamos dizer, em termos de horizontalidade. Quem veio, e em grande número vieram, seres de umbrais inferiores, trevas e abismo. Então, os grandes espíritos inimigos do Cristo, inimigos do Evangelho, inimigos da humanidade, e que há milênios procuram obstaculizar, vamos dizer, a proposta redentora para a humanidade na Terra, quando estão desencarnados, vivem embaixo. Só que eles têm uma potência mental, porque são inteligentes, perversos, conhecem ciência como muitos de nós não conhecemos, e trabalham em equipes para a promoção do mal. E ai daqueles que sejam, na encarnação, sensíveis às suas influências. E aí as perturbações espirituais podem acontecer desde a infância, na juventude, na vida adulta ou na terceira idade. Quantas vezes, eu estou me lembrando agora, houve pedidos de ajuda para uma equipe do nosso centro espírita, que já tem um bom tempinho, décadas, né? Crianças com terror noturno. De onde vem isso? Pais amorosos, atenciosos, suprindo o bebê de tenra idade, de tudo, de alimento, de amamentação, de vacina, de conforto, abraço, carinho, higiene pessoal, e mesmo assim, uma nítida perturbação à noite. Terror noturno é um exemplo simples, objetivo, de obsessão na primeira idade. Todas as vezes que nós abrimos, como a gente costuma dizer, os casos destas crianças para sondarmos a sua realidade espiritual, encontramos espíritos pertinho, na beira do berço, ou mais longe, não importa a distância, mas ligados aos bebês e às crianças, negativamente. Porque, é claro, existem aqueles que se ligam aos recém-reencarnantes de uma maneira amorosa e altamente benéfica. Mas aí não é perturbação, que é o nosso tema de hoje. Então, é impressionante, porque, em geral, varia muito caso a caso, né? O que é natural, cada um tem sua história, né? Os envolvidos têm as suas histórias, mas, em geral, o resultado é excelente. E uma reunião com uma equipe preparada e capacitada para isto
de imediato, a criança passa a dormir, como qualquer criança, vamos dizer assim, sem este problema de saúde. E os próprios pediatras ficam assim muito surpresos por causa da melhora, porque eles não entendem. Não são crianças doentes. O eletroencefalo é normal, a avaliação pediátrica não nota nada de diferente. E aí eles não sabem de onde vem, porque eles não compreendem a realidade do mundo espiritual intervindo na matéria. Pois bem, eu diria para vocês que na Terra, nas zonas inferiores, do umbral inferior para baixo, nós temos os grandes adversários do Cristo. Adversários da vida humana comum, com a ideia de que eles querem perturbar, eles querem dificultar a nossa recuperação espiritual. Então fica essa ideia para nós. E isso é próprio de uma herança de mundo de provas e expiações. Nós estamos na ideia de mundo de provas e expiações, né? Mas ainda temos muito de primitividade. Então nós temos uma mescla, um mosaico de realidades no mundo. Algumas regiões que prosperaram mais, pelo menos materialmente, outras menos, né? Mas, em média, as dificuldades são imensas ainda. E o centro espírita, não é? E, vamos dizer, os conteúdos espíritas, tanto na codificação como naquelas obras complementares dos autores que eu havia citado, isso tudo é para, como que, oferecer ao mundo, oferecer à grande coletividade, desde o 18 de abril de 1857, quando a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi publicada, até hoje, com o esforço de muita gente ao redor do mundo, mas que, quando olhamos para as necessidades do planeta, nós percebemos que nós vamos precisar do esforço ainda de muitos. E também como que de um fenômeno de espalhamento dos conteúdos doutrinários espíritas, do Consolador prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas no que está contido na obra de Kardec, mas lembrando que tudo nos remete a Jesus, tudo nos remete às suas lições, que são imortais, no sentido de que o quanto isso vá sendo levado para o restante do mundo e penetrando os domínios do mundo espiritual a partir do culto do Evangelho no lar, das palestras públicas ou público-doutrinárias, das reuniões mediúnicas em toda parte, movimento espírita espalhando as sementes do Evangelho, mais nós teremos como que um mundo em condições de fazer individual e coletivamente a sua parte. Então, centro espírita, doutrina espírita, livro espírita. Vejam que coisa extraordinária, quantos autores que vieram antes de Kardec, aqueles da codificação, aqueles contemporâneos, como Gabriel Delany, como Leon Denis, como Camille Flammarion, como Alexander Aksakov, e tantos outros, né? Que eu não vou citar, porque ampliaria para um outro horizonte, né? Tanto quanto os autores mais recentes, especialmente aqueles citados e pela mediunidade maravilhosa, né, a quem tanto devemos, a de Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de lembrar que nós somos como que os trabalhadores da última hora. E a ideia é de que quase que tudo ainda está por ser feito. Tanto no campo íntimo, pessoal, individual, intransferível, como em termos coletivos. Não é verdade?
Então, tudo que nós pudermos fazer no sentido de sermos mais conscientes e de espalharmos as sementes douradas do Evangelho do Divino Mestre, e como Emmanuel disse numa altura, pela mediunidade de Chico mais Valdo Vieira, a ideia de que nós devemos, a maior caridade é oferecermos a boa nova de Jesus. Mas ele ressalta uma coisa: não é pela prédica, não é pela palavra, não é pela palestra em si apenas, mas ele ressalta que é pelo exemplo. E aqui nós temos maiores dificuldades, porque estudarmos a doutrina espírita não é falarmos a respeito a partir do nosso entendimento. É simples. Mas para que nós possamos utilizar da ferramenta mais linda, que é a exemplificação virtuosa e cristã, nós temos que trazer isto tudo para o altar da vida, do coração, da consciência, utilizando o esforço nesse sentido a favor de todos. Exemplificação. Lembrando um ditado antigo, né? A palavra pode, como que, trazer benefícios, mas o que arrasta é o exemplo. Então, meus amigos, vamos continuando a pensar. Lembrando que isso é uma responsabilidade de dirigentes espíritas, de dirigentes de centros, de federativas, de instituições de um modo geral, em que o espiritismo seja a sua base, de todos os trabalhadores da última hora e, por assim dizer, daqueles que são os frequentadores. Desde as criancinhas e jovens que usufruem dessa ferramenta linda que é a evangelização nos moldes do espiritismo, né? Tanto quanto dos frequentadores adultos e também dos idosos. Então, reparem quanta responsabilidade nós temos, não é verdade? E a ideia da reforma íntima, a ideia de que nós só vamos exemplificar para que as perturbações possam ir deixando de ser como tem sido, na medida em que nós nos tornarmos almas melhores, pessoas melhores. E eu entendo que todos vocês me acompanham num raciocínio, numa reflexão. Reforma íntima é a sintonia, o contato com as virtudes espirituais. E na medida em que nós nos educamos do ponto de vista dos sentimentos, em especial, porque a asa do conhecimento, a asa da ciência universal, ela é mais fácil de ser adquirida a partir de um esforço mais comum. Mas a asa da bondade, do amor, da humildade, da compaixão, da empatia, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, tudo isto tem sido para nós uma conquista mais difícil, não é verdade? Então, a ideia qual é? A ideia de que essa é a nossa responsabilidade, para que nós nos vacinemos, e mais do que isso, pelo exemplo, pelo trabalho, pelo serviço no bem, nós possamos utilizar a vacina do Evangelho, que não dói nada, para que o conhecimento, a consciência, a virtude traga os subsídios que nada mais no planeta, na sua história, poderia ter trazido até hoje. Então vamos pensando juntos, lembrando também uma noção de que o trabalho, portanto, é um trabalho interior. Nós podemos ter o trabalho externo, o trabalho assalariado, o trabalho digno, como Emmanuel nos ensina no livro Consolador, tanto quanto
o trabalho em muitos moldes, mas o que importa mesmo é o nosso olhar para dentro, verificando as nossas dificuldades, sendo um pouco mais rigoroso, me perdoem, os nossos andrajos, e nós tratarmos de visitar a nossa alma íntima, reconhecendo as fraquezas, reconhecendo como que as dificuldades morais e tratando de substituir isso tudo por aquilo que nos fará felizes com o passar do tempo. Esse é um capítulo para nós estudarmos melhor, aprofundando isto outro dia. Então, nós nos lembramos do capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Quem quiser é só reler. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Ou seja, nunca estamos sós. A pergunta 459 é linda e é impressionante como Allan Kardec podia, na época, pensar sobre isso. Porque nós hoje pensamos ou lembramos porque temos Kardec, não é? Mas a 459, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta pronta: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E isto é bastante importante. Então, neste contexto, né, nós trabalhamos a questão da obsessão. A influência como que persistente de espíritos desencarnados ligados ao nosso passado ou ligados a propostas novas e redentoras do presente. Então, eu me lembro até de meu pai, quando ele, no prefácio, como presidente da FEB, Francisco Thyssen, no prefácio do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. É um livro imperdível. E aí ele diz: a obsessão, o maior flagelo da humanidade. Por trás de tudo que signifique sofrimento para indivíduos e coletividades maiores ou menores. Então, esse estudo que hoje, vejam que curiosidade, nós estamos aqui nos reunindo, baianos, gaúchos, cariocas, né? Talvez até um ou outro, eventualmente, de um país amigo, né? E, na verdade, nós estamos fazendo através das ferramentas modernas, né, que, graças à ciência, nos permitem uma união desses moldes para estudos que nos interessem, né? Nós lembramos também que, gradativamente, anotem o que eu estou colocando, é outro tema para outra época. Nós vamos estudar obsessão na psiquiatria, nas faculdades de medicina. Antes ainda do que na psiquiatria, nos períodos de fisiologia, anatomia, farmacologia, na parte básica da graduação. Porque obsessão não é causa apenas de transtornos mentais, seja o autismo, seja a depressão, sejam as ideias suicidas, vejam a questão do nosso Setembro Amarelo, que no fundo é um ano inteiro, tanto quanto a ideia de outras patologias, como transtorno bipolar, dependência química. Ninguém, absolutamente ninguém, no planeta, em toda a sua história, tem um diagnóstico em psiquiatria sozinho. Mas como? Quem são os outros? Os espíritos. Então, sempre, doutor Sérgio, sim, sempre.
Por que você diz isso? Porque nós estamos trabalhando, né, como que nessa área do movimento espírita, e eu diria também da medicina, há um tempinho. Eu não vou nem dizer há quanto tempo que é para vocês ainda acreditarem que eu devo estar com os meus 30 e poucos anos, mais ou menos, né? Mas a gente lembra que todas as vezes, pessoas que foram pedir ajuda no centro espírita, no atendimento, no acolhimento fraterno, durante todos esses anos, como casos que nos chegaram no consultório, né? E que vieram pelas suas dificuldades, sinais e sintomas, muitas vezes o mais importante para ajudar essas pessoas foi dizer, olha, o melhor para você, a par de um medicamento ou outro que eu posso receitar por algum tempo agora, é você ser auxiliado ou auxiliada pelos recursos da casa espírita, convidando para a palestra pública, o passe, a evangelização no caso das crianças, o passe também para elas, de tal maneira que a água fluidificada, enfim, há um conjunto de benefícios. E as melhoras clínicas sempre foram muito evidentes. Mas sobre isso nós podemos conversar outro dia. Outra ideia é lembrando da obsessão, como Kardec estudou no Livro dos Médiuns. Como é que ele classificou? Ele classificou obsessão simples, fascinação e subjugação. Nesse mesmo computador que eu estou usando para transmitir, né, essas palavrinhas, né, nesta noite em que estamos todos tratando desse tema, eu tenho inúmeros casos de vídeos de crianças com os seus problemas mentais. E alguns na área do autismo severo, né, vocês não imaginam o que é uma subjugação. Enfim, podemos combinar também de futuro um seminário, quem sabe, sobre medicina da alma ou medicina e espiritualidade. E aí, o problema da influência espiritual gerando perturbações. Então, reparem, a perturbação mental é aquela que mais se liga ao tema de hoje. Mas um paciente de câncer ou de um transtorno neurológico, ou um problema de uma epilepsia, sempre tem espíritos. Então isso também é perturbação? Claro. Não é uma perturbação que necessariamente vai mudar o raciocínio, vai agir e transtornar o pensamento e o sentimento das pessoas. Pode a influência nociva, não é, obsessores contumazes, gerar mudança no campo celular? É? É. E uma mudança numa divisão celular pode ser, daqui a meio ano, um tumor de 8 centímetros. No fígado, no pulmão, no cérebro, no intestino. É claro que o principal é a dificuldade da pessoa, do espírito, da alma do enfermo. Mas espíritos fazem parte sempre de tudo isso. Nós também poderíamos usar uma outra classificação que um amigo muito querido começou a utilizar no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, que é o Dr. José Lacerda de Azevedo, com quem eu tive o privilégio de estar durante praticamente uma década, colega médico também, espírita, com uma base maravilhosa, com quem eu muito pude aprender. Então ele dividia obsessão simples e obsessão complexa, mas isso é tema para uma outra ocasião. Então nós nos lembramos que perturbações espirituais têm tudo a ver com a medicina.
a ideia de doentes também no mundo espiritual. Ninguém que desencarne com uma doença importante chega no mundo espiritual e acorda bem, acorda sem as manifestações. Onde é que está então a doença se o corpo já morreu? No perispírito. Aliás, o corpo em geral adoece porque o perispírito traz para o corpo as distonias, as dificuldades das nossas almas. Se vocês procurarem ler, esse é outro tema, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, é um livro astro, como é o Consolador, citado antes, como é roteiro, como são 88 livros no total, chamados livros astros. É bom lembrar isso, porque a gente pode buscar isso na internet. Eu tenho isso, posso passar para o Ailton por WhatsApp. Então, a ideia de que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala a palavra esgarçamento perispiritual pelo orgulho. E aí a gente correlaciona pensamentos equivocados ao longo da nossa história e as doenças de hoje. Mas não vamos aprofundar, não é? Porque essa questão é ampla, podemos tentar um outro momento depois. Né? Então, para que a gente guarde isso, né, para reflexão, a medicina da alma, a medicina do futuro, ela é espírita. Hoje nós já estamos trabalhando com espiritualidade, religiosidade e medicina. Espiritualidade e saúde. Religiosidade e espiritualidade e doenças cardiovasculares, que é a minha areazinha como médico, né? Além da clínica, eu trabalho há décadas como cardiologista. Mas hoje eu brinco dizendo, eu sou mais psiquiatra do que outra coisa, porque vou me vendo às voltas com doentinhos queridos e que a base para ajudá-los, a par de eu poder medicá-los com substâncias farmacológicas de ação no sistema nervoso central, drogas psicoativas, é o conjunto dos recursos da casa espírita. Mas eu acho que nós vamos ter que ver isto como que num outro dia. Quais são os dois pilares? Reunião mediúnica de desobsessão e a fluidoterapia espírita, que é a ideia do passe e da água fluidificada. Um passe um pouco mais especializado. Não apenas o passe, que já é lindo, de efeitos extraordinários, o passe do trabalho público doutrinário após a palestra. É o passe terapêutico, em que salas dos centros espíritas do mundo inteiro preparam para serem o ambiente para a aplicação do chamado magnetismo de cura ou magnetismo terapêutico. Meus amigos, nós já estamos conversando há quase que 1 hora, né? Então, eu me lembro que eu combinei com o Ailton que nós falaríamos um pouquinho, assim, durante 40, 45 minutos, e eu já peço desculpas por ter extrapolado um pouquinho, e gostaríamos também, como havíamos combinado com o Ailton, de reservar até meia-noite, no mais tardar, para nós vermos as questões dos amigos agora a seguir. Gostei desse até meia-noite, viu, Tícia? Kleber Almeida disse que lhe acompanha pela prece, né, a prece pela humanidade, e ela faz uma pergunta aqui. Primeiro, ela disse que se sente muito grata, né? O senhor poderia me orientar em como devo agir diante de uma colega de trabalho que volta e meia cria atrito comigo por bobagem? Olha, Kleber, isso é uma questão comum, né? Do dia a dia do lar, no dia a dia do trabalho, né? E em outros contextos também, né?
vivermos dificuldades de entrosamento. Então, nós sugerimos a oração, a paciência, uma espécie de uma aceitação, resignação, mas fica também, claro que isso varia caso a caso. É a chance do diálogo, a chance de nós tentarmos chamar a pessoa para tomar um café, não é? Ou um chá, não é? Sentarmos numa parte do ambiente do trabalho. Vem cá, meu amigo, queria tanto conversar com você, tenho notado umas dificuldades entre nós, gosto muito de você, aprecio tanto o seu trabalho, que você possa dizer coisas que comecem a diluir as barreiras do que possa ter sido erguido pelos mal-entendidos, pelas dificuldades. Às vezes a pessoa vem de casa, tem problemas de relacionamento intrafamiliares, não dormiu bem à noite, tem um diagnóstico de um problema mais delicado, não consegue lidar com aquilo, pode ter um início de um processo de depressão, em que a depressão não se manifeste por uma melancolia, um choro fácil, mas por uma dificuldade de lidar com os outros. Então, Clébia, minha irmã, cada caso é um caso, mas nós temos ferramentas. E o diálogo, o bom senso, o equilíbrio, os melhores sentimentos. Se você participa da prece pela humanidade, que é um projeto de amor que funciona, que ocorre todos os dias, coloque o nome dele. Você já deve estar fazendo isso. Coloque também o nome dele para que a espiritualidade o ajude. Repare, a caridade sugere que nós coloquemos o seu nome não para reduzir a uma eventual animosidade entre vocês dois. Não é isto. É para o bem desse irmão, independente do que vá resultar de uma melhor relação com você. Isso é consequência. O mais interessante é você amá-lo, vencendo resistências naturais por causa desse tipo de conflito. E a espiritualidade vai corresponder. Pode ser que não seja para a semana seguinte, porque tudo isso pode ser um processo que tenha começado há muito tempo atrás, quando nós nem imaginávamos que hoje teríamos uma questão qualquer. Então, Clébia, vamos tentar por aí. Verônica Tavares, ela faz uma pergunta. Estamos nesse plano para evoluir. Os excessos do egoísmo, materialismo exacerbado foram cruciais para criar esse sofrimento na Terra. É uma pergunta. Na Terra? Claro. A Terra, ela é um mundo de expiações e provas por tudo que nós já erramos antes. E o que fez que nós contrariássemos a lei natural, a lei divina, em seus vários itens, especialmente lei de causa e efeito, lei de amor, justiça e caridade. Leiamos de novo o Livro dos Espíritos, está tudo lá. É todo o conjunto de vícios humanos, não é? Fazendo prevalecer o egoísmo, a vaidade e especialmente o orgulho e a ambição, nós fomos nos atrapalhando. Então, hoje é uma encarnação nova que nós não lembramos das anteriores. Por isso que, como Emmanuel nos lembra, a providência divina fez com que nós esquecêssemos tudo, para podermos recomeçar, para termos um mínimo de condições morais, mentais, de equilíbrio emocional,
com tudo apagado do pretérito para um recomeço. Então, nós costumamos dizer que a nossa herança é o que está aí. A ideia qual é? A semeadura sempre foi livre, continua sendo. E a semeadura aquela antiga, sabe lá por quantos milênios, resultou de todo este legado equivocado, sofrido, resultou de todas essas dificuldades que elas como que vão se apresentando ao longo dos indivíduos, das suas vidas e das vidas coletivas. Então só temos um caminho: compreender isso tudo e utilizarmos a reforma íntima, a educação dos sentimentos, a evangelização de cada um de nós e podendo ajudar as evangelizações alheias, para que o mundo vá melhorando aos poucos. Mas nós não podemos esquecer que se Jesus fala entre joio e trigo, e ele fala que um dia o joio será levado embora, como está nitidamente em Kardec, no livro que é a Gênese, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, da mensagem A Geração Nova, François Arago, dizendo, olha, a transição já começou. Então, a geração nova está vindo, espíritos nobres estão sendo convidados por Jesus a comporem para uma renovação maravilhosa a condição humana, mas aqueles que obstaculizam até hoje, pela sua insânia, pela sua perversidade, por tudo aquilo que sempre e reiteradamente foram semeando na terra, terão que ir embora, porque a terra só será para os mansos de coração. Que bom. Igor Tales fez uma pergunta que eu fiquei curioso também. A influência da física quântica na vibração e inclinações da alma? Igor, olha só. A física quântica é a física desde 14 de dezembro de 1900, quando Max Planck resolve um problema dos físicos todos daquela época, chamada catástrofe do ultravioleta, e, ao mesmo tempo, outro problema, a catástrofe do átomo de hidrogênio. Então, nós temos aí 120 anos de uma física maravilhosa, a quem devemos a espíritos que desceram daquela esfera de arte, cultura e ciência, como Albert Einstein, como Niels Bohr, como Max Planck, como Schrödinger e tantos outros. Não é o nosso tema hoje. Mas a ideia qual é? A física clássica continua importantíssima. A mecânica celeste é da física clássica, newtoniana. Mas a física quântica, ela explica a realidade, como a outra também explicava muitas das suas questões. A física quântica explica as questões do infinitamente pequeno, da intimidade da matéria. E quando eu digo matéria, não é a mesa, a cadeira, o planeta. Eu estou me referindo a tudo que é invisível e também é matéria. Por exemplo, o perispírito ninguém enxerga, mas ele é matéria. Qualquer colônia no mundo espiritual, ela é fluídica, ela é semimaterial, mas esses fluidos são constituídos de átomos e moléculas. Então, tudo isso também é material. É uma matéria sutil. Então, a física está na base de tudo. Os pensamentos, eu posso estudá-los por causa do eletromagnetismo, que ainda é clássico. Mas se eu estudar, eu vou falar um nome esquisito, não repare, Igor. Se eu estudar o experimento de um físico mexicano chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum,
ele mostra, pelo menos a nível de uma sugestão, que há uma ideia de que pensamento não é clássico. Pensamento é muito acima da velocidade da luz, ele é quântico. Então, a mecânica quântica está em tudo. Então, qual é a ideia? Os espíritos se vinculam por entrelaçamento. E o entrelaçamento é quântico. Tem a ver com o colapso da função de onda. É um jeito esquisito que eu estou falando, mas isso tudo é alcançável. Vou brincar, posso brincar? Nos tempos de Kardec, 1,5 século, um pouco mais para o passado, havia Dalton. Dalton era um físico. E ele era contemporâneo de Allan Kardec. Allan Kardec o conhecia. E ele propunha para a ciência a atomística de Dalton. E a atomística dizia que o átomo pequenininho era o elemento menor indivisível da matéria. Doce, ledo engano. Toda a ciência o acompanhou naquela altura. Mas aí vem que surge um tal de Planck, vem Chadwick, vem outros, e aí nós partimos o átomo, e aí nós temos o núcleo e a nuvem de elétrons. Nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Isso nós todos aprendemos na escola um dia, mas a física continuou crescendo. Hoje, se você pergunta para um jovem de segundo grau, vamos dizer assim, de que é feita a matéria? Ele vai dizer de quarks e leptons, incluindo os gluons. O que é isso? Ciência prosperando. O que nós precisamos? Compreender isto? Sim, mas nós não podemos perder de vista que, por mais que eu conheça os detalhes da ciência contemporânea, o que importa para a evolução é a virtude. Eu posso não conhecer nada de física, de química, de biologia ou de uma literatura mais complexa. Mas se eu for uma pessoa bondosa, destituída de maldade, se eu tiver um olhar de ternura e caridade para todos os meus irmãos, eu estou muito mais à frente do que quem domine uma ciência qualquer. E eu digo mais à frente com humildade. Não é porque a pessoa queira isto ou aquilo para estar na dianteira, não é nada disso. Porque justo aqueles que têm essa atitude, essa postura, só quer ficar na retaguarda. Só quer ajudar para que os outros, sendo mais amados, acolhidos, auxiliados, avancem na verdadeira prosperidade moral. Esse é o caminho da felicidade. Ana Gisele faz uma pergunta, poderia nos falar sobre seres elementais, magos negros, dragões e espíritos ovoides? Olha, eu estava brincando quanto à ideia da meia-noite. Mas a pergunta da nossa irmã, ela é muito válida. Mas eu acho que, se nós formos abordar tudo isto, nós vamos nos deter por muito mais tempo. E eu até brincaria, é uma brincadeira séria, né? Nós podemos fazer um outro estudo exatamente com a pergunta da nossa irmã. E durante 1 hora, 1 hora e meia, nós irmos abordando isso com muito carinho. Porque a pergunta que você fez, Ana, não é verdade? Ela é pertinente. É uma busca de compreender a realidade. Cabe no nosso tema? Cabe. Mas, pelo adiantado da hora, eu penso que é melhor nós combinarmos num outro momento. Perfeito. Mas Viviane faz uma pergunta que dá para responder no tempo.
Em relação à depressão, podemos afirmar que um procedimento magnético ou mediúnico pode trazer a cura efetiva por um método externo, sendo que a causa é de origem espiritual e complexa, pelo fato de sermos compostos pelas dimensões biopsicossocial e espirituais? Muito bem, Viviane. Muito boa questão, muito boa. Vejam só, essa resposta poderia também se prolongar, mas tentando ser objetivo e simples, né? Quando um médium, quando alguém que ministre do magnetismo terapêutico, que Allan Kardec chamou no livro dos médiuns de magnetismo de cura, em geral, se propõe, ainda mais que somos espíritas, que isso seja feito no ambiente da casa espírita. Tudo bem que François Anton Mesmer, não é, há mais de 2 séculos, não é, como que muito antes do trabalho de Kardec na codificação, quando ele utilizava de um magnetismo que, aliás, ele foi quem descreveu como que um pioneiro sobre esse tema, ele não tinha naquela época centro espírita, porque Kardec veio muito tempo depois. Então, mas agora esses recursos, eles são bem-vindos. Eles mudam ou podem mudar, por exemplo, uma pessoa com depressão. A pessoa com depressão, ainda mais se ela é moderada a grave, ela tem uma grande diminuição da quantidade de neurotransmissores. Ocitocina, serotonina, dopamina e outras, GABA-aminobutírico e outras substâncias. Então, o passe terapêutico, o uso do fluido magnético, que vem do contexto do duplo etérico do magnetizador, ele pode muito em seus efeitos, como pode a prece. Se se usa apenas a magnetização simples, é uma coisa. Se durante essa magnetização há a oração a favor do paciente, isso imediatamente traz espíritos auxiliares que querem o mesmo bem do paciente com depressão. Porque então eles poderão, se houver merecimento e condições técnicas para isso, eles vão ajudar. Por exemplo, levando para o melhor ambiente espíritos relacionados à depressão dos dias atuais de cada doente. Mas, muitas vezes, a aplicação ela não é suficiente. Por isso que nós sempre pensamos que o ideal é o conjunto. 2 grandes ferramentas, o magnetismo de cura, o passe terapêutico e a desobsessão. Por quê? Porque a desobsessão vai nos permitir chegar nas causas. E aí nós temos o melhor ambiente, os melhores recursos para sanar as pendências espirituais por trás, porque sempre existem, de todo o sofrimento da humanidade. E especialmente do sofrimento médico, que as doenças mentais, como a depressão, e os problemas orgânicos geram. Mas, Viviane, há aí muitos aspectos. Mas essa sua questão é muito boa, ensejando inúmeras questões bacanas para se conversar melhor até um dia. Lembrando que Viviane é uma psicóloga que está aqui conosco também, viu, Tizen? Conheço muito bem. Que bom. Pessoal, o nosso horário, nós combinamos um horário, já só temos 4 minutinhos, né? Então, só dá mais uma pergunta, infelizmente. Tem muitas perguntas, como eu sempre digo, não dá para fazer todas as perguntas, certo, pessoal? A gente, desde já,
pede desculpas, né, por não poder fazer todas as perguntas, mas fica para uma próxima, né, vinda aí, possivelmente, de Dr. Sérgio Thyssen, né? Mas a última pergunta é de Rui Barbosa. Ele diz o seguinte: normalmente, como o espírito se comporta ao se percepcionar diante de uma crença equivocada ao chegar no plano espiritual? Deixa eu entender, a crença equivocada é dele próprio, né? Quando ele, então, ele já começa a questionar o entendimento anterior que ele tinha através dos caminhos da tal crença que ele conheceu em vida, né? Vai se deparar com a imortalidade da alma, vai se deparando com o mundo espiritual, com a ideia que podia ser antes dita como céu, inferno e purgatório e limbo. Ele vai ajustar essas questões todas. Pois bem, ele vai, como sempre, né, realizar uma atualização. Não é? Ele foi até então com os elementos que a sociedade lhe deu. Muita gente, não é, herda dos pais a religião, a crença. Não é verdade? É claro que tem muita gente, quando chega na adolescência ou vida adulta, não se sentem bem junto à crença ou aos templos de dedicação dos seus familiares. E pode mudar, porque em tudo há progresso, em tudo há escolha, em tudo há livre-arbítrio. Mas chegando, como ele colocou na pergunta, Rui Barbosa, chegando no mundo espiritual, os véus que ocultavam a verdade vão se dissipando. Para alguns, essa dissipação é imediata e as pessoas se surpreendem. Mas para outros é uma questão um pouco mais gradual. Tudo é bom, porque o mundo espiritual vai nos ajudar muito a toda uma tomada de consciência. Nós não devemos, como que, nos deixar envolver com qualquer pensamento de crítica em relação àqueles que nos ajudaram a chegar àquela crença. Foi a melhor para aquela vida, foi a melhor que nós tínhamos merecimento, mérito e condições de alcançar. Mas a vida é eterna e chega logo depois da desencarnação. Quanto aprendizado! Se nós tivermos humildade, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus. Em tanta coisa eu achava que era e não era. Então agora eu vou em busca do tempo perdido e vou conhecer bem as coisas, vou aproveitar o período da erraticidade para me adiantar mais. E ainda vem aquela ideia, que Deus me ajude para que o meu adiantamento seja uma consciência melhor da realidade, mas não só. Que eu procure usar a consciência melhor, unindo ao amor universal para ajudar os outros, dando as mãos ao quem pudesse estar na minha retaguarda. Então é isso aí, pessoal. Chegamos mais um fim de live. Felizmente não dá para fazer mais perguntas, certo? Fica para um próximo encontro com o Dr. Sérgio Thyssen aqui na Web TV Espiritize, muita gente lá da TV7 também. Então, a gente agradece a todos vocês que estão aí nos assistindo e ficamos muito gratos mesmo, de verdade, agradecendo em especial a Thyssen por estar aqui atendendo o nosso convite. Sempre quando ele vem, chove de perguntas, as pessoas buscam saber mais, conhecer mais, né?
Ana Gisele, que fez suas perguntas. Ela fez mais umas 4 perguntas ainda. Então, mas, infelizmente, não dá, certo? E agradeço a oportunidade de estar aqui com o Tizen e passo a palavra para você, Tizen, fazer as suas considerações. Ailton, eu é que agradeço o seu convite, agradeço a presença dos amigos queridos, tanto dos perguntadores como dos que não têm formulado as questões. Que coisa boa, né? Nós podermos nos unir assim, né? Estarmos, de alguma forma, mais perto uns dos outros, e que nós continuemos, né? Procurando estudar a doutrina espírita e procurando nos abastecer de tudo aquilo que ela tem brindado à humanidade, para que nós, então, nos tornemos pessoas melhores, ajudando uns aos outros. Tenham vocês todos uma bela noite, e que em breve, né, já ficaram algumas sugestões para o Ailton, e eu vi ele escrevendo, não é, com a caneta, anotando tudo. Sabe lá o que nos espera nas próximas semanas, não é? Brincando um pouquinho. Tenha uma linda noite e que possamos, então, nos abraçar em breve. Eu queria até comentar que, se o Ailton achar válido, de deixar o nosso número de WhatsApp para as pessoas transferirem as perguntas, né, para uma resposta assim que eu puder, né, responder. De minha parte, tudo muito bem. Tá bom? Na hora, ótimo. Então, pessoal, que Jesus nos abençoe. Realmente tinha anotado muitas coisas, fiz aqui uma série de perguntas também, mas dei prioridade ao chat. Então, dizem que Jesus lhe abençoe, que possamos sempre caminhar juntos com Jesus nessa lida que eu anotei aqui, tomando sempre essa vacina do Evangelho, como você citou no início, eu estava muito atento a essa questão para sanar as nossas problemáticas. Então, um beijo no coração, meu irmão. Um abraço. Muito obrigado, e todos vocês também. E uma bela noite para todos, cheia de estrelas. Um abraço. Outra.